Não estou reclamando das condições que o senhor Alexandre de Moraes me colocou, não. Mas eu fui colocado aqui para ser deputado e representar o povo e falar pela boca do povo. E não ser um frouxo como esses senadores vagabundos que até hoje não pediram, não colocaram o impeachment do senhor Alexandre de Moraes. E eu gostaria de passar inicialmente um vídeo de uma criança. Essa criança foi uma das que participaram da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Por gentileza. Meu nome é Laine Henrique, eu tenho 10 anos. Tá, e tu é de que cidade? Mato Grosso, Rondonópolis. Realmente eu acho um absurdo o que está acontecendo aqui. No QG em Brasília tem ônibus levando o pessoal, vou filmar aqui. Os ônibus tudo enfileirado para levar o pessoal, eles não sabem para onde vão levar a gente, vão lá botar cada um por sua cidade e vão despachar, mas a gente vai ser escoltado pela polícia militar. De um lado está os ônibus, do outro lado está o exército que não deixa passar. Eu tentei passar e não consegui. Deus, tem tanto idoso aqui. Pra que isso? Enganaram a gente falando, não, a gente vai levar vocês pra fora de Brasília, vamos levar vocês pra casa em segurança. Pensa na gente que tá saindo de Brasília, até aí tudo bem. Mas não, faz todo um contorno e traz a gente lá na polícia militar. E depois, pra onde que a gente vem? Pra academia. Aí o que que dá? Um monte de gente acampada. Eles falaram pra gente deixar lá, não sei como é que chama, colchão lá, lona lá, tenda lá. E não, deixou. Aí veio um cinturão de soldados, não sei. Tá, pegou tudo. Aí depois veio um monte de soldado que quer usar arminhas de choque. Mandou a gente entrar no ônibus. Agora a gente tá aqui. E eu realmente não acho isso justo. Cadê a democracia? Porque na democracia o governo faz alguma coisa e a população tem que aprovar. Isso não é democracia, isso não é humanitário. E eu acho que a gente tem que pôr um fim nisso. Já chega. A gente não aguenta mais isso. Aonde tu estava quando a gente foi detido? Tava chegando em Brasília. Aí eu vi tudo. Foi, nossa. Já virou bagunça já, essa conversa fiada de que o STF está querendo colocar essas pessoas como supostamente tentativa de golpe. Isso é, infelizmente, alguns ministros do STF diminuíram o poder daquele organismo que representa um poder, e dessa forma o Brasil vive essa bagunça jurídica por causa de ego. Nós temos um bando de senadores, cambada de vagabundos, que não honram o voto e não tem coragem de peitar o Alexandre de Moraes porque tem um rabo preso. Seus senadores canalhas, cambada de vagabundos, vocês vão entrar para a história como os canalhas que deixaram essas atrocidades serem acometidas a esses cidadãos. Essa criança, senhor Alexandre de Moraes, ela vai tentar que golpe de Estado? Qual é a arma que essa criança tem? E aquele bando lá que foi preso por omissão desse general, que eu não me lembro o nome daquele canalha, que falou que o Lula se comportou com muita estratégia no telefonema entre esse general, esse vagabundo desse general e o Lula, isso no dia 8, para prender todo mundo no dia seguinte, cercando quase que 2.000 pessoas e deixando-os à sorte de uma injustiça que até hoje prossegue. A culpa é de vocês, seus senadores canalhas, vagabundos, não honraram os seus votos. Eu não estou generalizando, porque nós sabemos que tem senadores de fibra, senadores de coragem, senadores que têm os seus direitos também represados, mesmo sendo senadores, mesmo podendo falar de cima de uma tribuna, mesmo sendo imbuídos de uma missão constante no artigo 53 da Constituição Federal, como eu estou falando agora.
Não estou reclamando das condições que o senhor Alexandre de Moraes me colocou, não. Mas eu fui colocado aqui para ser deputado e representar o povo, e falar pela boca do povo, e não ser um frouxo como esses senadores vagabundos, que até hoje não pediram, não colocaram o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que eu me recuso a chamá-lo de um magistrado, porque o magistrado faz justiça e não pratica a covardia. Esse é o relato de uma criança que está dizendo, o que eu estou fazendo aqui? O que ele quer dizer é o seguinte, não existe o estatuto da criança e do adolescente, o que eu estou fazendo aqui? Julgar o estatuto da criança e do adolescente no lixo, na lata do lixo, como estão fazendo agora com o vendedor de picolé, como também com o vendedor de pipoca. O vendedor de picolé e o vendedor de pipoca agora são terroristas. Que absurdo é esse, senhor Alexandre de Moraes? Já não bastou prender uma jovem senhora, deixá-la longe de 2 filhos, do seu marido, da sua mãe, da sua irmã, por 2 anos, porque ela estava armada, fortemente armada, com um batom, que meia hora depois, com um jato de água, aquela pintura foi embora. Por que o senhor não prende quando aquela pessoa que colocou tinta, e foi tinta de verdade mesmo, na estátua, para dizer que ela estava sofrendo um aborto? O crime não é continuado, senhor Alexandre? Prenda aquele cidadão também. Mas nós estamos, infelizmente, vivendo numa ditadura do STF. E é uma vergonha que nós temos um bando de vagabundos no Senado Federal, porque, infelizmente, é a única casa que pode enquadrar esse cidadão que veste a toga de ministro do STF. Não tem mais ninguém. A minoria dos senadores que estão lá estão fazendo o papel deles, mas não tem número suficiente, porque a grande maioria deve ter um rabo muito grande, ou deve ter compromisso pessoal que precisa ser agilizado, e esquece que o mandato um dia vai terminar, e depois vai voltar a ser uma pessoa comum. Qual é a história que esse bando de vagabundo vai deixar para o Brasil, até mesmo para os seus familiares, que deve ter algum familiar, algum filho, alguma esposa, que tem vergonha na cara, e deve dizer bem assim, você foi senador e não levantou uma única voz para questionar a legitimidade desse cidadão que está querendo colocar a ditadura no Brasil, colocando 2.000 pessoas reféns, um general vagabundo que se submeteu a uma ordem absurda de prender aquele monte de gente e deixar lá no ginásio naqueles dias terríveis. Essas pessoas serão sim registradas no livro do Brasil, em alguns livros de história, como aqueles que puderam fazer grandes coisas, mas deixaram uma história de tristeza e de podridão. São gente inocente que estão padecendo, mas a história registra que a maldade não é para sempre. Vai chegar um tempo que vocês vão pagar por isso. Vocês, bando de canalhas, senadores omissos, que tinham o poder de enquadrar esse cidadão que veste a toga de ministro do STF, que está rasgando a Constituição, que não respeita o devido processo legal, e que dá penas absurdas a pessoas que picharam, a pessoas que depredaram, a pessoas que foram lá para conhecer Brasília, a pessoas que foram lá fazer a manifestação. Quem no domingo sai de casa para poder tomar o poder, se o poder nem ali estava presente? Estava todo mundo ali curtindo as benesses de ser do poder. Não tinha ninguém no STF, não tinha ninguém no Congresso Nacional. E por incrível coincidência, existia alguém do Poder Executivo que estava olhando tudo lá do seu Ministério da Justiça. Das 100 e poucas câmeras, só 4 foram apresentadas, senhor presidente. Onde estão as 140 e poucas câmeras que o senhor ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, não sabe onde está? Nós queremos saber. E o presidente
foi para São Paulo. Quando que no final de semana de lá para cá, e isso já tem mais de 2 anos, ele voltou a São Paulo num final de semana. Muito curioso, não é, senhores e senhoras deputados e deputadas? Muito curioso. Tudo foi planejado para que esse monte de patriotas sofresse hoje as agruras de algo que eles não cometeram. Nós queremos realmente a justiça, mas não essa injustiça que tem acontecido sobre essas pessoas. Tem gente ali que está com câncer, tem senhoras ali que estão tem senhora que está na cadeira de rodas, tem uma senhora jovem grávida que vai ser julgada até o dia 24 de abril, e nós não vamos nos calar. Todo dia nós vamos subir na tribuna para denunciar as covardias do senhor Alexandre de Moraes, mas nós vamos também colocar o dedo na ferida, porque tem pilantra que acha que é Deus, que está no Senado Federal e não sobe nem na tribuna para falar uma vírgula sobre isso. Tem gente que estava até do lado de Bolsonaro, ganhou para o Senado Federal, mas está quietinho. Mas aí um dia você vai pedir voto de novo, senador, senadora. É para você, senadora, que deixou uma mãe falando sozinha no evento do Hugo Mota lá, ela injustiçada. As urnas vão cobrar de você. O Supremo Tribunal Federal tem um tempo, o tempo é esticado, é um pouco maior do que o do Senado, mas o do Senado são apenas 8 anos, e 8 anos passa, e depois você vai pedir voto de novo. Cambada de senadores vagabundos, não é 100%, mas a grande maioria poderia resolver o problema, mas prefere ficar incólumes, vendo a injustiça sendo praticada para essas pessoas, como essa criança aí que foi vitimada, e ninguém falou nada sobre o Estatuto da Criança. Esse é só um exemplo de uma criança. Quantas outras não foram presas aquele dia? Quem vai praticar a tomada do poder levando criança, levando família, levando idosos? Isso não existe, isso é uma hipocrisia que nós vamos desmistificar todo santo dia, até o último dia do nosso mandato. Obrigado, presidente.